Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre probabilidade e valor esperado. Esse é um assunto bastante recorrente na maratona, tanto no Codeforces quanto na SPC. E com essa aula, o intuito dela é apresentar para vocês uns conceitos básicos sobre valor esperado. Eu espero que seja o suficiente para entender o que esse tipo de questão está pedindo de vocês e que talvez desperte o interesse sobre o assunto de probabilidade. Vou deixar no final alguns links para materiais para você continuar estudando o assunto. E é isso, espero que vocês gostem. Bem, a gente vai começar com um problema motivador. O problema se chama Game on Tree, ele é do Codeforces. E, bem, o enunciado dele é o seguinte. Alice possui uma árvore com N vértices enraizada no vértice 1. E ela decide jogar um jogo com essa árvore que consiste em vários passos. Em cada passo, Alice escolhe um dos vértices restantes aleatoriamente com probabilidade uniforme e apaga todos os vértices da sua subárvore. Ela continua com esse processo até não sobrar nenhum vértice, ou seja, o jogo acaba quando Alice escolhe o vértice 1. E a pergunta do problema é a seguinte: calcule o número esperado de passos até o jogo acabar. Né? Talvez isso não esteja tão claro, né? O que é o número esperado de passos até o jogo acabar? E essa é uma coisa que atrapalha muito quem está começando a maratona nesse tipo de questão de valor esperado, que é que você não tem muita noção do que a questão está pedindo de você, certo? Bem, probabilidade uniforme aqui é outro termo mais técnico, no sentido de que não está claro o que isso quer dizer, mas dá para inferir pelo contexto, né, que probabilidade uniforme significa que a probabilidade de cada vértice escolhido é a mesma. Mas isso não vale para o número esperado, né? O que é o número esperado? É o valor mais provável? É uma média dos valores? A gente não sabe ainda o que é esse número esperado de passos. E, bem, é isso que eu pretendo esclarecer com essa aula. Bem, mas primeiro algumas definições importantes. Um espaço amostral é um conjunto ômega dos resultados possíveis de um experimento. Né? Bem simples. Então, por exemplo, com um dado tradicional de 6 faces, a gente tem 6 resultados possíveis, né? Um para cada face do dado. E para uma moeda, por exemplo, a gente tem 2 resultados possíveis, cara ou coroa, né? Então, assim por diante, né? Para cada tipo de experimento, a gente pode definir um conjunto amostral. O que talvez seja um pouco menos intuitivo é a noção de variável aleatória, né? Uma variável aleatória é uma função x que mapeia elementos do conjunto amostral para valores. Então, por exemplo, no caso do dado, a gente pode ter uma variável aleatória que representa o resultado do lançamento do dado, e essa variável aleatória vai ser uma função que mapeia as faces do dado, que é o resultado do lançamento, para números de 1 a 6, certo? Que é o valor que a gente está interessado em estudar. Nesse sentido, variáveis aleatórias elas servem como um mecanismo da gente poder descrever e trabalhar com processos aleatórios de um jeito mais formal, mais sucinto, né? Bem, com base nisso, a gente pode definir que a probabilidade de uma variável aleatória x assumir um valor igual a A é igual à probabilidade de ocorrer um evento pertencente ao espaço amostral, tal que o valor associado a esse evento é A. E a gente denota essa probabilidade por P de x igual a A. No caso do dado, bem simples, né? Se x for uma variável aleatória que representa o resultado do lançamento, a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 4 é a probabilidade da face do dado após o lançamento ser a face correspondente ao 4. Certo? É algo bem meio redundante, talvez, mas é importante a gente ter essa definição em mente ao longo do resto da aula, né? Vou aqui apresentar um outro exemplo, para talvez deixar mais claro. A gente tem uma caixa com 4 bolas, numeradas 1, 2, 2, 3. O nosso experimento vai ser retirar uma bola da caixa aleatoriamente, com probabilidade uniforme, ou seja, 1/4 para cada bola. Seja x a variável aleatória que representa o número da bola retirada da caixa. Então, a gente tem que a probabilidade de x igual a 1 é 1/4, a probabilidade de x igual a 2 é 1/2, e a probabilidade de x igual a 3 é 1/4. Né? Bem simples. É só a proporção das bolas daquele valor na caixa. Certo?
Tenho esse exemplo em mente, eu acho importante pausar o vídeo se você não tiver entendido direito, porque a gente vai usar esse exemplo ao longo da aula para demonstrar outros conceitos relacionados a variáveis aleatórias. Bem, antes de mais nada, eu vou só fazer uma distinção talvez um pouco técnica demais, não se preocupe se você não entender direito. Na maratona de programação, a gente geralmente trabalha com variáveis aleatórias discretas, né? Ou seja, variáveis aleatórias cuja imagem é um conjunto enumerável, como os inteiros. No resto da aula, a gente sempre vai trabalhar com variáveis aleatórias desse tipo. Né? Não faz muito sentido a gente trabalhar, por exemplo, com variáveis aleatórias contínuas. Por exemplo, sorteando o número real no intervalo 0 e 1. Certo? É óbvio que podem existir questões que trabalham com outros tipos de variáveis aleatórias, mas a gente não está muito interessado aqui, né? Eu só estou fazendo essa distinção no início da aula, só porque eu vou apresentar aqui algumas fórmulas sobre valor esperado, que talvez sejam um pouco diferentes para outros tipos de variáveis aleatórias. Mas o importante mesmo é você entender os conceitos que eu vou apresentar. As fórmulas, elas são importantes, mas a depender da situação, vai ficar bem claro o que você tem que usar, né? Enfim. O valor esperado de uma variável aleatória discreta é simplesmente a média dos valores que ela pode assumir, ponderados por suas respectivas probabilidades, certo? Então a gente tem essa fórmula aqui, a gente denota o valor esperado da variável aleatória x por E de x, certo? E o valor esperado é simplesmente esse somatório, né? A média ponderada dos resultados. Então é isso que é o valor esperado que essas questões de maratona pedem. Né? Não é o valor mais provável de acontecer, que era o que eu achava que era antes de ler a definição de valor esperado. Bem, no exemplo do slide anterior, que é o exemplo da caixa com as bolas 1, 2, 2, 3. Quanto vale o valor esperado de x? Onde x, de novo, é a variável aleatória que representa o número da bola retirada da caixa no seu experimento. Bem, é simplesmente a média ponderada dos resultados, que é 1 vezes 1 quarto, mais 2 vezes 1 meio, mais 3 vezes 1 quarto, que dá 2. Certo? Então o valor esperado de x no slide anterior é 2. Agora, para um outro exemplo, considere um dado tradicional de 6 lados. Seja x a variável aleatória que representa o resultado do lançamento do dado. Quanto vale o valor esperado de x? Bem, de novo, é simplesmente a média ponderada dos resultados. E nesse caso, cada resultado pode acontecer com probabilidade de 1 sobre 6. Então, o valor esperado final é 21 sobre 6, ou 3,5. Né? Bem simples essa conta. E o importante desse exemplo, né, que talvez não seja óbvio a princípio, é que o valor esperado de uma variável aleatória não necessariamente é um resultado possível, né? Você não consegue obter 3,5 com o lançamento de um dado. Mas, mesmo assim, esse é o valor esperado da variável aleatória que representa o resultado do lançamento do dado. Bem, em relação ao valor esperado, a gente tem uma propriedade fundamental que é a linearidade da esperança. Esperança e valor esperado são sinônimos. Seja x uma variável aleatória arbitrária e c uma constante. Então, o valor esperado de c vezes x é c vezes o valor esperado de x. E também a gente tem que, se duas variáveis aleatórias x e y, você tem a soma delas. Então, E de x mais y é igual a E de x mais E de y. Certo? E essas duas propriedades juntas são o que a gente chama de linearidade da esperança. E surpreendentemente, essa segunda propriedade vale mesmo se x e y não forem independentes, certo? O que isso pode ser um pouco contraintuitivo. Eu vou dar outros exemplos aqui ao longo da aula para a gente tentar entender melhor esse conceito. Bem, se você não estiver convencido que esses resultados valem, eu recomendo tentar pegar a definição do valor esperado que a gente deu no slide anterior e brincar um pouco com a fórmula para realmente se convencer de que essas duas propriedades valem, certo? É um bom exercício. Enfim. Considere novamente o exemplo da caixa com as bolas 1, 2, 2, 3.
Agora, em vez de retirar uma única bola, a gente vai retirar 2 bolas da caixa. E, trivialmente, a gente tem 2 jeitos para fazer isso. A gente pode fazer com reposição, ou seja, após a primeira amostragem, a gente coloca de novo a bola na caixa. Ou a gente pode fazer sem reposição, que é quando a gente tira a primeira bola da caixa, a gente não coloca ela de volta e aí a gente tira a segunda bola, certo? Então perceba que esses são 2 experimentos bastante diferentes. Tanto que a gente vai definir 2 variáveis aleatórias, né? Uma para cada experimento. Essa linha vai ser a variável aleatória representando a soma dos valores das bolas retiradas no experimento com reposição. E essa linha vai ser a variável aleatória análoga no experimento sem reposição, certo? E perceba que essas 2 variáveis aleatórias elas estão associadas a diferentes distribuições de probabilidade. Por exemplo, no experimento com reposição, a gente pode obter a soma 2 quando a gente retira as bolas 1, certo? Quando a gente retira a bola 1 2 vezes. Isso acontece com probabilidade 1/16. Em contrapartida, esse acontecimento é impossível sem reposição, certo? Porque quando a gente tira a bola 1, a gente não pode tirar ela de novo. Então é impossível obter a soma 2 sem reposição. Então perceba que realmente são 2 experimentos bem diferentes, né? A probabilidade de S assumir um valor é diferente da probabilidade de S' assumir um valor. Não necessariamente esses valores são iguais. Todavia, a gente vai mostrar aqui que o valor esperado de S e S' é o mesmo. Isso não é uma coincidência, né? Isso não depende dos valores do nosso experimento. Realmente, se a gente fizer esse mesmo tipo de raciocínio com uma quantidade diferente de bolas e uma quantidade diferente de amostragens, a gente ainda vai ter que o valor esperado de S é igual ao valor esperado de S', certo? Com reposição e sem reposição não vai fazer diferença. E por que isso, né? Bem, a gente podia simplesmente calcular o valor esperado com uma fórmula explícita, mas isso não é muito interessante, porque, bem, essa conta pode ficar muito trabalhosa se a gente tiver muitas bolas ou muitas amostragens. Felizmente, a gente pode usar a linearidade da esperança para facilitar as nossas contas. Seguinte, a gente vai introduzir uma variável aleatória para cada bola que foi retirada, né? Então a gente tem x1 e x2 para o experimento com reposição, então a gente tem que x1 indica o número da primeira bola que foi retirada e x2 o número da segunda bola que foi retirada. Então, trivialmente, S igual a x1 mais x2. E analogamente a gente tem x1' e x2' para as bolas retiradas no segundo experimento, né? No experimento com reposição. Sem reposição, quer dizer. E aí a gente tem que essa linha é igual a x1' mais x2'. Perceba o seguinte, essas 4 variáveis aleatórias, x1, x2, x1' e x2', isoladamente, elas correspondem à retirada de uma única bola da caixa. Todas elas seguem a mesma distribuição. Px1 igual a x4 é igual a 1 sobre 4, px igual a 2 igual a 1 meio e px igual a 3 igual a 1 quarto. Portanto, o valor esperado de todas essas 4 variáveis aleatórias é 2, como a gente calculou em alguns slides para trás, né? Perceba, então, que a gente pode usar a linearidade da esperança para calcular os valores esperados de S e S', só com base naquele cálculo que a gente tinha feito antes, do 2. A gente tem que o valor esperado de S é igual ao valor esperado de x1 mais o valor esperado de x2, que dá 4. E a mesma coisa para essa linha. Então perceba que realmente a reposição das bolas não altera o valor esperado. E por que isso? Porque a gente mostrou que se a gente definir uma variável aleatória que representa a retirada de uma única bola, a gente tem que S e S' são somas dessas variáveis aleatórias mais simples, e que, por causa disso, porque a gente faz o mesmo número de amostragens com reposição e sem reposição, porque nos 2 casos a gente faz 2 amostragens, o valor esperado final vai ser o mesmo, da soma dos números das bolas retiradas. Bem, isso é uma técnica bastante útil, né? A gente consegue decompor uma variável aleatória com uma soma de variáveis aleatórias mais simples, a gente calcula o valor esperado dessas variáveis aleatórias mais simples, e aí a gente soma eles para obter o valor esperado da variável aleatória que a gente queria originalmente. Vamos agora dar um exemplo
de como a gente pode aplicar essa técnica num problema mais complicado. O problema se chama calorada. Ele apareceu numa seletiva da UFMG para alguma prova no ano passado. Não me lembro bem qual. E bem, o problema é o seguinte. Luiz está organizando uma calorada e vão ser N convidados, e ele pensou num jogo para promover a interação entre as pessoas. A cada convidado é designado um número distinto de 1 a N, e ao chegar na festa, todo convidado deve cumprimentar todas as pessoas presentes que possuam um número maior do que o dele. A ordem de chegada dos convidados é totalmente aleatória, e todas as ordens possíveis são igualmente prováveis. Qual o número esperado de cumprimentos? Né? Ou seja, a gente tem uma variável aleatória x, representando o número de cumprimentos realizados, e a resposta do problema é simplesmente o valor esperado de x. Certo? Então a gente quer aplicar aquela técnica que a gente acabou de ver. Certo? A gente quer representar x como a soma de variáveis aleatórias mais simples, cujo valor esperado é fácil de ser calculado. Como a gente pode fazer isso, né? A gente vai introduzir variáveis aleatórias booleanas que indicam se A chegou antes de B, certo? Essas variáveis I, A, B, elas assumem somente os valores 0 ou 1. Segue intuitivamente, então, que x é a soma de I a B para todo par onde A é maior que B, certo? Porque se A for maior que B e A chegou antes de B, então quando B chegar na festa, pela definição do problema, como A tem um número maior que o dele, então B vai cumprimentar A quando ele chegar. Então basta a gente computar o valor esperado dessas variáveis aleatórias booleanas, I e AB. A gente chama essas variáveis de variáveis aleatórias indicadoras, como está no título do slide. Então, qual que é a probabilidade de A chegar antes de B? Bem, como todas as ordens são equiprováveis, a gente tem que essa probabilidade é exatamente 1/2. Logo, o valor esperado de 1 a B também é exatamente 1/2, né? Porque o termo correspondente ao valor 0 se anula, né? Então, qual que é o valor esperado de x, né? Como a gente tem que o número de pares AB com A maior que B é exatamente n escolhe 2, a gente tem que o valor esperado de x, né, é n escolhe 2 vezes 1/2, que é igual a n vezes n menos 1 sobre 4. E essa é a resposta do problema, né? Bastava você ler, a entrada do problema é o número n. Então bastava você ler n e imprimir n vezes n menos 1 sobre 4, né? É uma linha de código. Então é realmente bem simples essa questão, mas você precisa ter conhecimento do que é o valor esperado e você precisa ter conhecimento dessa linearidade da expectativa, né? Nessa técnica de decompor uma variável aleatória com uma soma de outras variáveis aleatórias para ter a ideia de como fazer esse problema do jeito mais simples. A gente fez quase nenhuma conta aqui. Realmente bem elegante. Bem, e agora a gente tem todo o ferramental para resolver o problema motivador da aula, aquele Game on Tree. Bem, dado aquele problema, a gente quer encontrar o número esperado de passos até o jogo acabar, certo? Então a gente tem uma variável aleatória x, representando o número de passos do jogo, e a gente quer decompor x com uma soma de variáveis aleatórias mais simples. Como a gente pode fazer isso? Bem, a gente pode definir uma variável aleatória indicadora, IV, para cada vértice V da árvore. E essa variável aleatória, como no último exemplo, ela é booleana, né? Ela só assume valores 0 ou 1. E segue que o número de passos total do jogo é simplesmente o somatório de IV para todo V do grafo. A gente também sabe que um vértice V é escolhido em algum passo do jogo, se somente se ele não for apagado junto com um de seus ancestrais, certo? Porque se um dos seus ancestrais se ele for apagado junto com um dos seus ancestrais, significa que ele não foi escolhido, né? O ancestral foi escolhido. E se o V foi escolhido, a gente sabe que nenhum dos seus ancestrais tinha sido escolhido até então, certo? Porque senão o V já teria sido apagado. Bem, isso pode dar uma intuição pra gente sobre qual que é a probabilidade de V ser escolhido em algum passo. Vamos tentar formalizar isso. Vamos ter que pensar sobre o jogo de uma forma um pouco diferente. A gente vai ordenar os vértices da árvore aleatoriamente, e em cada passo a gente vai olhar para o próximo vértice que ainda não foi apagado nessa ordem. Então, a gente sabe que para um vértice V ser escolhido, ele deve aparecer nessa ordem antes
de todos os seus ancestrais, certo? E se isso acontecer, o vértice V vai ser escolhido. E I de V, né, a variável aleatória IV, vai valer 1. E se V possuir Anki de V ancestrais, então a probabilidade de V ser escolhido é exatamente a probabilidade de V aparecer antes de todos os ancestrais, que, como todas as ordens são equiprováveis, é 1 sobre Anki de V mais 1, certo? Então a gente tem que a resposta do problema simplesmente é o valor esperado de x, que é igual ao somatório das variáveis aleatórias indicadoras, que é igual ao somatório de 1 sobre Anki de V mais 1 para todo vértice V do grafo. E isso é uma coisa que a gente pode fazer muito facilmente em tempo linear com uma DFS. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir o problema do CF, esse daqui, Game on Tree. E a gente vai codar a nossa solução. Então, vou abrir um arquivo game.cpp. E, bem, a gente precisa ler a entrada, que é o número de vértices. Eu vou já declarar aqui um grafo com lista de adjacência. E agora a gente vai ler todas as arestas da árvore. Beleza, eu li todas as arestas. E agora eu preciso fazer a DFS para resolver o problema, certo? Bem, percebam aqui que o problema ele pede da gente que a gente... ele pede que a gente imprima um valor de ponto flutuante. Então eu vou usar o tipo long double para representar o valor da solução. Então aqui eu vou implementar a DFS. Eu não vou explicar como uma DFS funciona. Se você tem alguma dúvida sobre isso, tem um vídeo de DFS aqui no canal. Muito bom, recomendo que vocês assistam. E, bem, aqui na DFS, né, X vai ser o vértice atual. P é o meu pai na árvore, é o vértice que eu acabei de ver. E D vai ser o valor que eu vou adicionar na resposta, né? Ou seja, seria o Anki de V mais 1 no slide, né? É o número de ancestrais mais 1. Então, eu vou adicionar aqui na resposta 1 sobre D, como a gente discutiu. E agora eu vou pegar os próximos vértices da DFS. Então, DFS, next, x, D mais 1. Então, eu preciso chamar a DFS aqui e imprimir a resposta. E o código é só isso. Aí. Vamos ver se eu compilar. Ótimo. Agora eu vou testar nos samples. Parece que tá bom. Então eu vou enviar o código aqui. Vamos ver o resultado. Eu já tentei algumas vezes aqui para vocês verem enquanto eu estava preparando a aula. Tá um pouco lento o judge do CF agora, mas parece que deu tudo certo. Accepted. Então que bom. E percebam que esse problema era um problema de um div1, era o C de um div1. E, assim, certamente os div1s de hoje são um pouco mais complicados, eu acho, mas perceba que você, só com esse conhecimento básico de valor esperado, já consegue resolver uma questão tradicional, assim, de valor esperado do Codeforces. Realmente, assim, muita gente tem dificuldade com essas questões simplesmente por não ter conhecimento sobre o que significa valor esperado, né? Espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer um pouco esse conceito. Que eu, particularmente, quando comecei com a maratona, achei muito, muito, muito contra-intuitivo, né? Mas agora eu realmente acho um assunto bastante interessante de se estudar. E falando sobre isso, aqui estão alguns materiais extras que eu recomendo. Primeiro é a videoaula do Eristo. Associada a essa aula tem um blog no Codeforces com vários problemas que ele apresenta e resolve.
O Eristo é um youtuber de maratona famoso aí na gringa. Os vídeos dele são muito bons. E, na verdade, ele tem 2 vídeos sobre o valor esperado, né? O primeiro cobre mais ou menos o mesmo tipo de assunto que eu expliquei nessa aula. E a parte 2 cobra um assunto um pouco mais complicado, que é sobre como você acha o valor esperado de o quadrado de uma variável aleatória, por exemplo, né? O valor esperado de x ao quadrado. Que aparece também na maratona com um pouco menos de frequência e é um pouco mais complicado, mas eu recomendo para quem tiver interesse sobre o assunto. Também coloquei aqui um link para os exercícios da Ultimate Topic List, que tem vários exercícios aí de vários sites de maratona, de exercícios simples a exercícios complicados, tudo sobre probabilidade e valor esperado. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Voltem aqui no canal para assistir os outros vídeos, né? Tem muitos vídeos aí mais pela frente nessa leva de vídeos. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até!